Em 1845, nas páginas do jornal Illustrated London News, que era um jornal da capital da Inglaterra, né, saiu uma foto de um cachorro preto que era descrito como fino, elegante, bonito, tudo que um cachorro tem que ter, né? E o amiguinho tava nessa foto em um rio e ele ficou famoso por conta da história da foto. Nesse rio, ele entrou e ficou com as patas completamente imóveis. Ele não mexia de forma alguma as patas perfeitamente. Parecia que ele tinha tido algum problema na espinha ou algo do tipo, que ele tinha perdido toda a movimentação do corpo. Então quem estava lá correu para salvar o cachorro e trazer ele para salvar, né? O cachorro bonitão, todo mundo estava interessado e tal, salvou a vida, que legal. Um momento registrado ainda por câmera, né? Algo legal. Aí quando tiraram o cachorro do rio, ele saiu correndo em perfeita saúde de volta para dentro do rio e fez a mesma coisa. Ficou imóvel para que ele pudesse se afogar. E não é normal um cachorro se afogar, né? Porque já tem até o nado cachorrinho. Foi algo que eles chamaram de um suicídio animal, porque o cachorro acabou morrendo dessa forma. E foi um dos primeiros registros modernos do suicídio animal. Mas esse assunto já é muito antigo. Lá, há muito tempo atrás, na Grécia Antiga, os caras já falavam sobre isso. O Aristóteles falou sobre um cavalo que descobriu que tinha procriado com a própria mãe, não gostou da informação quando descobriu e se jogou de um penhasco. Então é um cavalo muito racional. Imagina, ele conseguia entender que a mãe dele não pode ter relações porque é a mãe, e entender que ele fez algo errado, ter a noção disso e ter a noção assim, não quero mais existir dessa forma. É uma racionalização que um animal não tem. Justamente é o que separa os seres humanos de um animal. É o quê? É que somos animais racionais. Somos capazes de fazer essa conexão de informações. Então, quando um animal se torna suicida, ele passa a ser um ser racional. E por isso que é um debate muito grande dentro da academia. E a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje. Lá no século II depois de Cristo, um cara chamado Claudius Aelian, ou seja, a gente está falando aqui, galera, ali dos anos 100 e pouquinho, então é bem lá atrás, né? Esse cara fez um livro só falando disso, só de suicídio animal. E nesse livro ele tem 21 exemplos de casos que aconteceram, e lá ele conta de todo tipo. Tem de golfinho, por exemplo, golfinho que se deixou ser capturado sabendo que ia ser pego e ia ser morto, mas ele falou, não, vou lá, e ficou perto para ser pego. Teve caso de águia que tinha um dono, o dono estava sendo ali homenageado e tinham tochas, né, na homenagem em volta do caixão do dono, e a águia veio e entrou direto no fogo para morrer junto com o dono. E teve caso de cachorros que quando o dono também morreu, eles ficaram com tanta tristeza que eles não comiam mais e decidiam não comer e sabiam que iam morrer assim e mesmo assim morriam. Entendeu? Então ele exemplificava o suicídio animal dessa forma, com essas atitudes. E essa ideia de suicídio animal continuou muito popular por conta dessa história do cachorro bonito, lembra o cachorro bonito lá? E teve até um psiquiatra, o William Lauder, que ele falou que esses animais realmente tinham uma melancolia. Na época não existia, né, o termo depressão, era melancolia. Eles tinham uma melancolia muito forte. Isso instigado por estresse do dia a dia, animais que trabalhavam, animais de circo, animais explorados, né? Que por isso eles decidiam ir pra morte. Por quê? Porque era menos ruim do que continuar daquela forma ali, né? Continuar vivendo era muito pior pra eles. Mas, e na época, as pessoas que eram ativistas animais, que nem a Luísa Mel da época, ela falava, pô, é verdade, os animais têm depressão, os animais têm ansiedade, eles têm estresse, eles têm tudo isso, então por isso eles podem se suicidar, vamos tratar eles melhores. Eles abraçaram essa ideia. Só que recentemente, a maioria dos caras que estudaram esse tipo de situação, chegaram à conclusão que na verdade não, que um animal não pode tirar a própria vida. Isso porque parte do princípio que ele não tem essa capacidade de racionalizar o que ele está fazendo. Muitas vezes ele só toma a pior decisão, da pior forma, e a gente não sabe por quê, justamente por ele não ser racional. É uma linha muito mais dura com os animais, é uma linha muito mais cruel, mas ainda existem casos que parecem com suicídios que sustentam a teoria de quem fala que o suicídio animal existe. Por exemplo, em 1875, ainda lá no século XIX, onde teve o cachorro bonito, que estimulou todo esse tipo de conteúdo na época, né? Saiu na capa de um jornal animal, um jornal especializado nisso, um jornal que não ia ficar mentindo, né? Um jornal que era o Animal World. Na capa desse jornal, saiu um cervo pulando pra morte. Ele tava correndo de um caçador e pra não ser pego pelo caçador, ele preferiu se jogar de um penhasco. E lá eles falavam, o salto do cervo. O cara até falou o tamanho do orgulho do cervo, né?
Ele falou, eu prefiro eu tirar minha vida do que você tirar minha vida. Tem um cara que é o Antônio Petri, que ele é um pesquisador, que ele recentemente, nessa década que a gente tá, ele analisou mais de 1000 documentos antigos falando sobre suicídio animal, e ele falou que não existe mesmo suicídio animal. Ele falou que o que existe é a extrema tortura humana em cima de um animal, e por isso ele fica triste pra caramba. Não é que ele fica triste, obviamente, né? Mas ele não entende aquela tristeza, ele só entende o mal-estar. E o mal-estar chega um momento que ele fala, cara, vou acabar com isso de alguma forma. Só que pra mim, isso é literalmente a definição de suicídio que ele tava falando. Pra mim, por mais que o cara fale que não, eu acho que sim. Eu acho que tem animais que ele... Por exemplo, quanto mais tu treina um animal, mais inteligente ele fica, certo? Tem alguns animais, Border Collie, pastor alemão, que são cachorros que a gente já conhece. Algumas orcas, baleias, que os caras usam por aí, né? E são animais que conseguem desenvolver muito. Então, se eles ficam mais inteligentes, talvez eles fiquem mais sensíveis também, emocionalmente. Ele entende que você é o dono dele, ele entende que você tá chegando, ele fica feliz com isso. Por que ele não entenderia quando ele tá tendo uma vida muito ruim? Que o dono dele chega só pra dar choque, que chega só pra chicotear ele. Por isso, talvez, tivessem mais casos. Por exemplo, na mesma cidade do cachorro lá, naquela época, ainda em 1845, teve mais 2 casos. Teve um pato que se afogou de propósito e um gato que pegou a coleira e pulou de uma forma proposital, assim, no galho pra morrer enforcado, tá ligado? Teve um outro caso mais recente, pra não falar que... história antiga não vale. Em 2016, naquele SeaWorld, que é onde tem as baleias, né? Um desse que fica na Espanha, tem uma baleia que pulou pra fora da piscina e não queria sair, não queria voltar pra água. Ela queria ficar lá, pra morrer. Inclusive, sempre que se fala de suicídio animal, se fala sobre as baleias. Porque existe um movimento, por exemplo, de baleia, onde existe... Cara... As baleias simplesmente vão pra areia e se matam todas, coletivamente. Elas se matam. Isso é provado. Agora, isso é querendo ou não. Porque quando as baleias ficam doentes, elas vão mais pra beirinha. Elas costumam ficar mais na beirinha quando elas estão doentes. E as baleias, por serem animais que gostam de ficar sempre em conjunto, ali com várias outras, acabam seguindo essa baleia doente e podem ir pra areia e todas encalharem juntas. Aí seria tipo um acidente, na verdade, que não é um suicídio, porque elas não queriam perder a vida. Elas estavam acompanhando a baleia doente. Mas isso também é só uma teoria. Porque, na verdade, não tem como provar que isso também não é um suicídio, tá? Não tem como provar que é e nem que não é. E ainda tem a questão dos fungos. Por exemplo, tem um fungo chamado Toxoplasma gondii. Esse gondii, ele entra em alguns animais e entra também em rato. Tem um estímulo natural no rato que quando ele vê um gato, soa um alarme nele que fala assim, ó, você tá correndo risco de vida. Corre, se esconde e não deixa esse cara te ver, entendeu? É automático, isso é automático em qualquer rato. Ele pode ter acabado de nascer que se ele vê um gato, ele vai saber que ele tá correndo risco de vida. Então, esse fungo, ele entra na mente do rato, ele consegue desligar isso. Ele desliga isso. E aí o rato vai pra perto do gato. E aí o gato vem e come o rato. E aí o que o hospedeiro vai fazer? Ele vai entrar no gato agora e vai dominar o gato. Ele vai passando assim. E não tem só esse. Tem outros. Inclusive, em 2013, foi feito um estudo com esse hospedeiro, que é o gondii, e os caras descobriram que mesmo que você tire do rato, fica pra sempre esse negócio no rato. O rato não sabe mais que o gato mata ele. Ele tira pra sempre do rato o bagulho, mano, o alarme. E o rato começa a moscar do lado do gato, mano. E tem um fungo que é chamado fungo zumbi, cara. Por quê? Porque ele entra na cabeça da formiga também, ele controla o cérebro e faz ela ficar em algum local muito exposto. E às vezes ele até fica brilhando na cabeça, literalmente assim, da formiga, pra poder chamar a atenção de um passarinho. E aí um passarinho vem, come a formiga e aí ele vai pro passarinho. É a mesma estratégia. Então existem, tipo, esses aí que causam suicídio também nos animais, mas daí não é porque ele quer, né? É alguém que tá controlando ele. E tem um outro caso, que é o caso de algumas aranhas, que quando elas têm uma ninhada, elas deixam a ninhada comer elas. A primeira refeição da ninhada é a própria mãe. Mãe de primeira viagem, sempre. E aí... E aí a aranha acaba fazendo esse suicídio, que na verdade é o quê? É um pacto materno que tem. Existem vários desses, né? Tem, por exemplo, a viúva negra, quando termina de procriar, ela já vem e arranca a cabeça do marido. Então, tipo, tem várias coisas assim no mundo animal, né? Mas, basicamente, sobre os animais suicidas é isso. Meu nome é Bruno Fabio. Esse é o Espalhável. Se você gostou desse vídeo, você vai se inscrever no canal, você vai deixar o seu like pra ajudar a gente aí. Pô, tá começando agora o canal, já tem vídeos legais, bastante vídeo. A gente tá, acho que, uns 9 vídeos, vai. Tem vídeo pra caramba, recomenda pra galera. Se você é do Planeta Novo e tá vendo pela primeira vez, fica por aqui, tá tendo 3 vídeos por semana. São vídeos a mais, tem lá no Planeta Novo, tem aqui, tudo junto, conectado. É nóis.